Vamos começar a aula de métodos quantitativos para o CGA. A prova de métodos quantitativos, né, basicamente, gira algo em torno de 10% da prova, considerado questões com um certo nível de dificuldade, né, principalmente quando envolve questões de conta, fluxo de caixa, né, algumas coisas que a gente vai passar aqui pelo currículo base, né, então as pessoas acabam considerando um nível de dificuldade alto, especialmente quando entra em conceitos mais associados a distribuição de hipótese, né, teste de hipótese, a amostra, distribuição normal. Então, não é um dos currículos mais tranquilos da prova do CGA. Basicamente, a gente vai passar pelo tempo, o valor do tempo no dinheiro, do dinheiro no tempo, né, que é a questão de juros simples, juros compostos, fluxos de caixas. E aí sim, até na estatística básica, que vai ser basicamente o que vai nos conduzir para os temas subsequentes, né, que analisar a média, desvio padrão, os principais conceitos. É, Diante dessas informações, vamos trabalhar a questão de probabilidade de eventos, as chances dos eventos acontecerem. Probabilidade está extremamente relacionada à distribuição de probabilidade, que está extremamente direcionada a curvas normais, né, a curvas de distribuição de probabilidade normal, e que também vai ser usado para fazer teste de hipóteses, né, em relação a esse tema. E por fim, né, a gente entra em temas relacionados mais à regressão, né, que basicamente é aquele exercício contínuo de tentar prever alguma variável baseada em outras, né? E finaliza o curso falando um pouco aqui das séries temporais e análise grafista, análise técnica dos mercados, especialmente em renda variável. Começando aqui por valor do dinheiro no tempo, a gente pode olhar aqui os principais conceitos, né, que a gente pode olhar, o conceito básico do tempo, do valor do dinheiro no tempo, é que à medida que o tempo passa e eu estou capitalizando o meu dinheiro, né, o meu valor presente, que é o dinheiro que eu tenho hoje, vai crescendo no tempo, né, vai sendo capitalizado basicamente pela taxa de juros onde eu estou aplicando o meu dinheiro, né? Então, quando eu falo de valor presente, é o dinheiro que eu tenho hoje, o valor futuro vai ser o resultado do meu dinheiro atual, capitalizado, né, levado pela taxa de juros ao futuro. No fluxo de caixa tradicional, basicamente ele é expresso como esse gráfico mostra aqui na página 5, né, no slide 5, onde eu aplico R$ 100.000 a uma taxa de 10% ao mês e eu quero saber quanto que eu vou ter daqui a 3 meses. Né? Se fosse juros de uma forma simplista, né, você pegaria 10% ao mês, vezes 3 meses, e falaria que era 30%. 100 mil aplicado a 30% chegaria nos 130 mil. E por que aqui a gente tem o número 133.100? Né? Porque basicamente juros não se capitaliza dessa forma, né? Ele se capitaliza o dinheiro sobre o dinheiro. Então, no final do primeiro ano, meus 100 mil vai ser capitalizado no primeiro ano e esse total de dinheiro de novo vai ser capitalizado para o segundo. Depois do segundo, de novo, esse dinheiro vai ser capitalizado para o terceiro ano, por isso que o nosso resultado dá um pouco mais do que os 30%. Na verdade, dá 33.100 no valor final, e dá perto de 33,1% o rendimento acumulado em 3 meses. Né? Mas aqui, só para a gente ter uma ideia do fluxo de caixa, no geral, o meu valor presente, que é o 100 mil, a gente coloca com a seta para baixo, representando a entrada de dinheiro. Então, a gente coloca um valor positivo. Né? E a seta para baixo, né? Quando a gente pega os 133 mil e recolhe esse dinheiro, basicamente seria a seta no outro sentido. Então, basicamente, as setas representam que eu apliquei algo e resgatei no final tanto. Então, por isso que as setas estão no sentido oposto. Quando a gente faz pela calculadora, o valor dá invertido exatamente por isso. Né? Se eu usar o 100 mil positivo como valor presente, o meu valor futuro de 133 mil vai ser devolvido pela calculadora como negativo, só representando esse jogo de setas. Ok? Avançando aqui para os regimes de capitalização, né? A capitalização é aquela que eu fiz, né, de pegar 10% e multiplicar por 3 meses e falar que foi 30%, é a capitalização simples, né? É os juros sendo tratados de forma simples. A capitalização que levou aos 133 mil no slide anterior é a capitalização composta, né, onde incide juros compostos na fórmula. E aí, basicamente, no slide 7, a gente vê a diferença, né, das duas funções. Né? Juros simples, basicamente, o valor futuro vai ser o PV, vezes a taxa de juros, vezes o período que eu fiquei aplicado nessa taxa de juros. Juros composto, eu tenho que pegar o PV e acumular ele. Né? E acumular ele de que forma? Multiplicando pelo fator.
né? E o fator é 1 mais I vezes N, né? Então, quando eu vou fazendo a conta do juros simples, né, aqui basicamente a composição não está sendo exponencializada quando eu faço juros simples. Repara aqui na fórmula do valor futuro, né? Esse FV basicamente vem do inglês Future Value, né? E PV de Present Value, né? De valor presente. Ou seja, o meu valor futuro vai ser o valor presente vezes uma taxa de juros, vezes um fator que é 1 mais I, vezes, que é a taxa de juros, vezes o período. Então, se fosse juros composto, esse N não estaria aqui. Esse N não está fazendo o efeito de composição, né? Ele está fazendo uma simples conta de juros simples para chegar na conta do valor futuro da operação. Então, nesse nosso exercício que a gente tinha feito ali anterior, eu botaria 100 mil no PV, colocaria 10% como I e multiplicaria por 3, porque são 3 meses. Então, daria exatamente 30%, daria um valor futuro de 130 mil. Né? Ou seja, essa é a forma de juros simples, como o nome já diz, é uma forma que é mais simples porque ela não exponencializa. Ela não leva o N, ela é feita de forma linear, né? Não é uma forma que está no expoente da fórmula. Então, por exemplo, 100 mil aplicado 10%, né? Ao longo de um ano, você aplica 100 mil mais 0,10, que é 10%, né? Ou seja, que é exatamente os 10%, vezes 100. No final do primeiro ano eu tenho 110. Pego esse 110, aplico de novo juros simples, tenho 120. Após o terceiro ano, pego 120, aplico de novo 10% de 100, tenho 130. Após o quarto ano, pego 130, multiplico por 10% de 100 e chego no 140. Aqui, claramente, o 10% sempre incide sobre o 100. Né? Quando a gente vai falar já de juros composto, o 10% vai incidir sobre o valor final da operação. Então, eu vou sempre acumulando. No caso dos juros simples, não. Eu vou sempre considerando 10% sobre o mesmo efeito base do 100. Por isso que a conta, no geral, né, quando você vai vendo juros simples, é muito pouco usual e o valor sempre dá menor do que juros composto. A forma de juros compostos, como a gente tinha comentado, né, eu vou ter um valor futuro, né, que basicamente vai ser o valor presente multiplicado pelo 1 mais I, né, onde o I é a taxa de juros, elevado ao número de períodos que eu fiquei aplicado. Esse elevado já faz a primeira diferença. Né? Ou seja, ao fazer esse número exponencial, eu estou fazendo o efeito de acumulação. Né? Então, repara na fórmula como é que muda. Meu primeiro ano eu apliquei 100, 10% de 100, 110. O segundo ano, eu parto agora do efeito base 110 e 10% sobre o 110. Né? No juros simples, a gente fazia sempre 10% sobre 100. Né? O 100 sempre estava no 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu sempre estava fazendo 10% sobre o 100. Agora eu vou fazer 10% sobre o valor do final do ano anterior. Então é 10% de 110, 121. Vou pôr no 3, 121 mais 10% de 121. Chegamos no 133,10. Né? Aqui lembra, a gente falou que o exercício para 3 anos dava 33,10%. Né? Ou seja, 100 virou 133. Na fórmula de juros simples dava 130. Né? Ou seja, já deu uma diferença de 3% entre usar juros simples versus já usar juros compostos. E aí, basicamente, quando você usa uma calculadora, né, o que você precisa então? N, onde N é o número de períodos que eu vou ficar investido, né? O I, que é a taxa de juros, o PV, que é o valor presente da minha aplicação, o PMT, essa se a minha aplicação tem algum tipo de devolução de juros, ou pagamento de juros, ou amortizações que meu fluxo possa ter. E o valor futuro é o meu dinheiro capitalizado ao longo do tempo, né? É o meu dinheiro hoje, lá na frente. Pontos importantes na calculadora que a gente precisa conhecer. Função begin, né? Função end. A gente já vai falar mais para frente no detalhe, mas a função end é o tradicional. É o fluxo, né? O PMT, aquela parcela que você vai receber, ela é sempre considerada no final do período em questão. Então, se eu estou recebendo uma parcela da minha aplicação no módulo end, significa que ela vai ser considerada no final do período. Quando eu uso no begin, a parcela já eu recebo no início do período. Tá? Então isso é importante porque muda muito as contas de fluxo de caixa. Se a parcela já é paga no início ou se a parcela é paga no final do período. Né? Basicamente, outras funções importantes, o CHS da função da HP12, que troca o sinal. Né? E não esquecer, né, um ponto importantíssimo quando for fazer a questão de fluxo de caixa, de zerar a calculadora. Né? Que é basicamente apertar o F,
né, e a função CLX. É importantíssimo isso, eu diria que é um dos pontos mais importantes para questões de fluxo de caixa, porque se você esquecer de zerar a calculadora e for começar uma questão, pode ter informações da questão anterior na memória da calculadora, né? Então, de repente, pega uma questão que não tem PMT, né, não tem parcela, e você vai colocando ela PV, N, I, e manda apertar o FV, ele pode estar usando o PMT da questão anterior, né? E aí você vai chegar em contas totalmente não conclusivas na questão. Então, um exemplo simples seria, quanto que meu dinheiro, 120 mil hoje, representaria em 2 anos, dado que eu tenho uma taxa de 3% ao mês. Aqui a questão claramente, né, ela trabalha em anos, ela quer meu rendimento daqui a 2 anos, mas eu tenho o I, que é a taxa de juros, ao mês. Né? Tem duas formas que eu posso trabalhar. Ou levar a taxa de juros ao ano, né, não trabalhar com 3% ao mês, né, ou trabalhar em meses em vez de anos. Então, 2 anos a gente sabe que são 24 meses. Particularmente, eu prefiro trabalhar em meses do que ter que anualizar a taxa de juros. Né? Então, o que a gente vai fazer? Começar zerando a calculadora para não esquecer, né? Para não ter nenhum problema na memória. Digito 120 mil e pressiono o PV. Digito 3, porque é a taxa de juros, e pressiono o I. Digito 24 e pressiono a N, porque a gente decidiu trabalhar ao mês. Né? Pressionando o FV, vai chegar no número de 243.935,29. E aí vem a pergunta, por que o sinal negativo? Por causa daquela questão que a gente olhou lá do fluxo, né? Se o PV tem uma seta para baixo, o FV a seta está para cima. Então os números, de fato, sempre vão dar com sinais trocados, o PV e o FV. Então, não esquecer de zerar a calculadora, como já falamos. Tomar cuidado com essa questão do prazo da taxa de juros. Se eu vou trabalhar ao ano o fluxo, trabalho os juros ao ano. Se eu vou trabalhar um mês, pego o N e considero ao mês. Ok? Se eu informei o valor presente como positivo, o valor futuro vai dar negativo. Se eu informei o valor presente negativo, o valor futuro vai dar positivo, representando que as setas estão em sentidos opostos. Basicamente, o geral é VP, valor presente, a gente coloca sinal positivo, saída de caixa, a gente coloca sinal negativo. Tá? Então, por exemplo, o VP, que é a entrada de caixa, eu botaria 120 mil positivo, e o VP voltaria uma saída com sinal negativo, que é o 243 mil. De novo, não é necessário seguir essa regra, né? Como eu comentei, se você trabalhou o VP no negativo, o FV vai dar positivo. Essa convenção que a gente está falando, basicamente é a convenção mais usual, onde as pessoas saem digitando os números positivos e no final recolhe o número negativo do FV. Então tá lá, mais 120 mil, aplicado a 3% ao mês, que bela taxa de acumulação. Daqui a 2 anos você vai ter 243.935, ou seja, dobrou o capital em 2 anos se eu tivesse uma taxa de juros de 3% ao mês. Né? Mais que dobrou, na verdade. Um outro exemplo, então, um investidor precisa de 100 mil daqui a 10 anos. Se ele investir seus recursos à taxa de 1% ao mês, quanto deve aplicar hoje para atingir seu objetivo? Questão de fluxo de caixa vai ser sempre 5 variáveis, onde eu te dou 4 e peço a quinta. É tão simples quanto isso. Nesse caso, ele me deu os 100 mil, que é daqui a 10 anos, logo ele me deu o valor futuro. 100 mil é o meu FV. Né? 10 anos, acabou de me dar o N. Né? Se ele investir seus recursos à taxa de 1% ao mês, acabou de me dar o I. Quanto que ele deve aplicar hoje? Está me pedindo o PV. Claramente eu tenho o I ao mês e eu tenho o prazo em anos. Vamos trabalhar tudo em meses para ficar mais fácil. Coloco o I igual a 1%, coloco N igual a 120 meses, que são 10 anos. Aperto o PV, vamos lá descobrir o valor de 30.299. Né? Então, questãozinha muito parecida com a anterior, com a diferença que em vez de pedir o FV, eu estou te pedindo o PV. E a questão podia ser a mesma coisa, mas pedindo taxa de juros. Né? Qual a taxa de juros de uma aplicação de R$1.000 por um prazo de 10 anos, que quando eu for resgatar virou 3.000? Né? Aí ele pergunta qual é a taxa de juros. Se eu apertar o I da calculadora, digitando PV 1000, N igual a 10, FV igual a 3.000, o que vai me voltar esse I? Vai me voltar uma taxa ao ano. Por quê? Porque eu botei o N ao ano. Botei 10 anos como N.
Então, quando você apertar o I, vai voltar o número 1161. Esse 1161 nada mais é do que a taxa de juros ao ano. E se eu quisesse descobrir pagamentos, né, os PMTs? Eu teria que ter uma questão com essa cara que tem aqui, né, que seria um investidor que deseja se aposentar daqui a 20 anos com um patrimônio financeiro de 2 milhões. Tá? Então, ele acabou de me dar o FV e me deu o N. Se ele possui atualmente 1 milhão, acabou de me dar o PV. E investir seus recursos a uma taxa de 0,25 ao mês, acabou de me dar o I. Qual o valor da aplicação mensal que esse investidor deve realizar para atingir esses objetivos? Claramente, 1 milhão aplicado 0,25 ao mês não vai dar para chegar nos 2 milhões em 20 anos. Então, eu preciso poupar mês a mês. Né? Então, vamos trabalhar uma questão zerando a calculadora primeiro, digitando 1 milhão como PV, né? Digitando 0,25 e pressionando o I, né? Trabalhando o fluxo em meses, 20 anos são 240 meses, pressiono o N, digita 2 milhões, pressiono o FV, né? Na verdade, se eu usei o PV positivo, digito o FV como menos 2 milhões. Se eu digitei, no caso, apertei o CHS para o PV e fiz menos 1 milhão, pode digitar o FV positivo, mais 2 milhões. Pressiona PMT, vai chegar no valor de menos 545,98. Quer dizer que eu tenho que gastar dinheiro para chegar nos 2 milhões? Né? Não, basicamente não é isso. Né? Basicamente o que ele está te dizendo é que você tem que poupar, né? Além dos 1 milhão que eu tenho hoje, que é sinal negativo, eu tenho que ir acumulando, né? Como eu trabalhei a questão como PV, uma entrada negativa, os meus fluxos de acumulação, que estão no mesmo sentido do PV, tem que ser de 545 ao mês, ou seja, eu preciso depositar R$ 545,98 ao mês para chegar nos 2 milhões em 20 anos. Então, basicamente, seria um fluxo com essa cara. Né? Então, se eu trabalhei PV como negativo, o PMT vai voltar negativo, porque é uma acumulação para chegar em 2 milhões. Né? Se eu tivesse botado o PV positivo e o FV negativo, esses meus PMTs dariam positivos. Por quê? Porque está compondo junto com o meu 1 milhão para tentar chegar nessa missão de 2 milhões em 20 anos. Basicamente, aqui entra muito aquela questão do end mode, begin mode, né? Que é a função end e a função begin. Né? Os rendas posticipadas, né? São aquelas tradicionais, né? Os chamados fluxos ordinários. Né? Fluxos ordinários é onde a parcela é considerada no final do período. Né? Então, lá no nosso caso aqui, o T1 está no final do período 1. Né? Quando a renda é antecipada, repara que o T1 já é pago no instante zero. Né? Começou a operação, eu já ganhei. Né? O renda posticipadas é o tradicional. O rendas antecipadas é o não tradicional. Né? Por que o posticipadas é o tradicional? Porque basicamente você trabalha e recebe seu salário no final do mês. Né? Você não começa trabalhando e já ganha o salário. Você trabalha um mês e no final do mês recebe seu dinheiro. Então é o mais comum. Né? O mais comum é o renda posticipada, que é o end mode da calculadora. Quando você estiver trabalhando o fluxo pelo início, tem que colocar a calculadora no beginning mode, né? Tem que trabalhar o T1 no ponto 0 e não o T1 no ponto 1. Tá? Então, exemplo de rendas no final. Quantos depósitos mensais de 150 devem serem aplicados a uma taxa de 1% ao mês para formar 922,80? Aqui ele não me fala nada, né, de PV, entendo que o PV é zero. Né? Basicamente, vou digitar 150, que é a minha parcelinha, apertar o PMT, vou digitar 1 para representar a taxa I, vou digitar 922 e apertar o valor de FV. Cuidado que se PMT é a acumulação, eu botei com o sinal negativo, o FV eu coloco com o sinal positivo. Se eu colocar o PMT com o sinal negativo, o FV tem que estar como positivo. Pressiono o N, vai aparecer aqui em 6 meses, poupando R$150 ao mês e capitalizando 1% ao mês, vai chegar na missão do 922,80. Se eu for olhar a renda antecipada, a conta muda. Por quê? Porque uma empresa, por exemplo, realizando 6 depósitos trimestrais, ou seja, a conta é ao trimestre, tá? Antecipados de 405,74, o que ele está me dizendo? Uma empresa vai fazer rentabilidade ao trimestre, né? Vai me fazer depósitos trimestrais, onde o 405 já paga no início da operação. Então, pagou agora, pagou daqui a 3 meses e pagou o terceiro daqui a 6 meses.
Então o fluxo mudou quando ele fala que são antecipados os pagamentos dos PMTs. Tá? Então eu obtive 3 mil reais, né? Como é que eu vou fazer essa conta? Primeira coisa, zero a calculadora, né? Digita 405 como PMT, né? Se eu quiser acumular ele de forma negativa, aperto o CHS, digito 3 mil como FV e digito 6 e pressiono a tecla M, mas antes de começar, né, a questão, transforma a calculadora no Begin Mode. Aperta o G da calculadora 12C e o número 7. Quando você fizer isso, você vai perceber que tem um Begin no visor da calculadora. Esse Begin, essas 3 letrinhas que vão aparecer ali, está dizendo que aquele 405,74 está sendo considerado já hoje a primeira parcela, e não no final do primeiro trimestre. Tá? Quando você apertar o I da calculadora, vai voltar o número correto de 6% ao ano. Tá? Então, muito cuidado com rendas antecipadas. É o caso clássico de erros nas questões de fluxo de caixa. A pessoa não percebe que o primeiro PMT é pago agora e não no final do período. Então, basicamente, o que a gente viu? Capitalização, um processo de acúmulo de dinheiro, e amortização, um processo de devolução do meu dinheiro. Então, capitalizar é o meu dinheiro crescendo ao longo do tempo. Amortizar é o meu dinheiro sendo devolvido, né, de uma aplicação que eu fiz ao longo do tempo. Por exemplo, no Brasil, quando você aplica numa NTNB, nota do Tesouro Nacional Brasileira, ela vai te pagando os cupons ao longo do tempo, que nada mais é do que são amortizações da dívida, amortizações do dinheiro que eu deixei aplicado. Ele vai me devolvendo o capital ao longo do período. Aqui vão ter uma sequência de exercícios, basicamente eu não vou dar resposta, a lógica aqui é mais, as respostas estão no final dos slides. Aqui é só tentar introduzir um conceito de como resolveria essa questão, né? Então, a primeira questão a gente fala de uma família que pretende realizar uma viagem de férias daqui a 1 ano e meio, né? E planeja acumular 20 mil reais. Claramente ele está me dando um valor futuro de 20 mil reais para daqui a 1 ano e meio. Ele acabou de me dar 2 informações para fluxo de caixa. O prazo, que é 1 ano e meio, e o FV. Tá? Se eles têm acesso a uma aplicação que rende 0,65 ao mês, para atingir o objetivo, a família deve investir hoje, acabou de me pedir o PV. Né? Então a questão é uma questão clássica de fluxo de caixa, onde eu te dei o prazo, N igual a 1 ano e meio. Vamos trabalhar o mês, porque o I está ao mês. Então 1 ano e meio, se eu for considerar em meses, dão 18 meses. N igual a 18, I igual a 0,65, FV igual a 20 mil. Não falou de parcelas no meio do caminho, então o PMT digita 0 no lugar do PMT, aperta o valor do PV, que é o que a questão vai querer que você descubra. Questão 2. O investidor aplica 100 mil hoje e pretende que seu capital dobre em 4 anos. Com essas simples 2 linhas, ele acabou de me dar o meu PV, 100 mil, o meu FV, que é 200 mil, que é o dobro, e me deu o N, 4 anos. Né? A próxima pergunta provavelmente vai ser a taxa de juros, né, dessa aplicação que faz essa façanha de dobrar o capital em 4 anos. Né? Na questão não fala de PMT, digita 0 no PMT. Nesse caso, a questão quer que você descubra o I. Né? Então, aperta o botão do I, que vai te dar a fórmula correta aí dessa questão. Basicamente, né, um trabalho que a gente faz é colocar a taxa de juros. Até agora, o que a gente fez? A gente pegou o prazo em anos e trouxe ao mês. Se eu quisesse trabalhar de outra forma, o que eu faria? Eu levaria os juros ao ano. Né? Então, se eu quero falar para a taxa de juros do mês levar para o ano, a gente usa essa fórmula aqui, né? Que parece um pouco complexa, mas é uma fórmula simples de analisação. Né? Então, se eu quero, por exemplo, a taxa de juros I ao ano, e o que é o que eu quero, né? Então, eu botaria I de 12 meses. Né? I de 12 meses vai ser 1 mais I do mês, né? Que vai ser elevado a 12 sobre 1. Ou seja, se eu quiser levar os juros do mês ao ano, eu tenho que elevar a 12. Né? E se eu tivesse juros ao ano e quero trazer para o mês, o que eu vou ter que fazer? Eu quero mês, o Q meu passa a ser mês, o meu T passa a ser 12, que é T de 12 meses, eu vou elevar a 1 sobre 12. Ou seja, é 1 mês sobre 12. Então, essa é a fórmula básica para você levar juros de um período ao outro. Então, se eu quiser ver quanto que uma taxa ao mês representa ao ano, basicamente eu vou pegar, nesse nosso exemplo aqui, 0,5% ao mês e elevar a 12. 1 mais I, 1 mais 0,5% elevado a 12. Menos 1 vezes 100 vai me dar a taxa de 0,5%, quanto que ela vale ao ano. Fazendo a nossa continha, pega lá o 1 mais 0,5%,
eleva a 12, né? Dividido por 1, porque eu dividido por 1, porque é o que eu quero é 12, o que eu tenho é 1, menos 1 vezes 100, 6,17 ao ano. Ou seja, 0,5% ao mês é equivalente a ter uma taxa de rendimento de 6,17 ao ano. Então, se eu quiser levar para um período maior, eu elevo um número a um multiplicador. Né? Se eu quiser trazer do ano para um período, eu vou elevar a um redutor. O número vai ser menor que 1. Né? Na HP, você poderia fazer igualzinho. Você teria que digitar, né, 1 e teclar Enter. Né? Digitar 0,5%, né, na tecla da adição. Digita 12, né, e pressiona a tecla do elevado. Né? Ou seja, você acabou de fazer 1 mais i elevado a 12. Tá? Aí ele vai voltar ao número. Você aperta o 1 e pressiona o menos para subtrair, né? Ou seja, tirar o efeito do fator e multiplica por 100 para ter o efeito em percentual. Aqui no caso particular de fluxo de caixa, que é a boa e velha perpetuidade. Né? O que é essa tal de perpetuidade? Quando o analista de ações vai fazer qualquer tipo de exercício sobre rentabilidade, né? Sobre qualquer tipo de projeção de análise das ações, ele sabe que ele consegue projetar, às vezes, 5 ou 10 anos do resultado de uma empresa. Mas quando eu pago hoje uma ação, tem não só isso nessa componente de preço atual. Né? O preço que eu pago numa ação hoje é reflexo da expectativa dos 5 ou 10 anos que foram modelados e todos os N anos para frente que eu não sei modelar. Né? Esses N anos para frente que eu não sei como modelar, a gente chama de perpetuidade. Né? Ou seja, são os crescimentos de patrimônio que eu vou ter, né, para sempre. Né? É um trabalho de que a empresa vai existir para sempre. Eu preciso botar na minha conta de valor presente o valor desses ganhos que eu teria lá no futuro. Né? Então, basicamente, a conta de uma perpetuidade, né, o valor presente de uma perpetuidade, é tão simples como pegar o valor que eu vou receber ao ano, poderia ser o dividendo da empresa, né? O dividendo que eu recebo ao ano da empresa, dividido pela taxa de juros que eu estou usando no meu modelo de capitalização da empresa. Então, por exemplo, uma ação que paga um dividendo de 3,50 ao ano, e eu acho que ele vai pagar para sempre esse 3,50, o que eu faço para descobrir quanto que eu deveria somar hoje no valor da empresa? Eu pego 3,50 e divido pela taxa de juros de 11% que eu usei como taxa de desconto do fluxo de caixa. Né? Vai dar um número de R$ 31,82. O que significa isso? Aqueles R$ 3,50 ao ano de dividendos que a empresa me paga é equivalente a R$ 31 hoje. R$ 31,82 hoje. Tá? Posso fazer a mesma coisa com um imóvel que paga renda. Né? Um imóvel que me paga 30 mil ao ano de aluguel a uma taxa de 5% ao ano. Qual o valor do imóvel hoje? Muita gente faz isso para precificar fundos imobiliários, para precificar imóveis. Né? Ou seja, quanto que vale uma sala comercial? Vale o que ela me dá de aluguel. Né? E eu parto do princípio que ela vai me dar aluguel para sempre. Né? Então, fazendo essa expectativa, qual que é o valor justo de um imóvel que te devolve R$ 3.000 de aluguel ao ano? Né? Se eu pegar que uma taxa de desconto por esse projeto é 5%, esse imóvel valeria R$ 600 mil hoje. Ou seja, seria o justo para eu pagar nesse imóvel para eu ter uma taxa de retorno de 5% ao ano. Para sempre, né? Que essa é a graça da perpetuidade. E o conceito importante quando a gente fala de taxa de juros é o conceito de taxa de juro real. Né? Taxa de juro real está muito em moda agora. Por que está muito em moda agora? Porque para o brasileiro que antes aplicava a uma taxa de juros nominal de 20% e a inflação era 6%, o efeito de ganhar acima da inflação era muito grande no passado. Hoje, quando eu aplico o dinheiro a 10% no CDI, que é a taxa de juros nominal do Brasil, e a inflação é 6%, a inflação é 7%, eu passo a ter uma preocupação muito grande de quanto eu estou crescendo acima da inflação. Né? Esse quanto eu estou crescendo acima da inflação chama-se taxa de juros real. Né? Então, basicamente, como é que eu calculo o juro real de uma aplicação? É 1 mais I, né? Onde o I é a taxa de juros nominal da minha aplicação, dividido por 1 mais P, onde o P é a inflação acumulada no período, né? E tiro 1, para exatamente trazer de novo para uma taxa, né? Não considerar um fator como 1 mais I. Quando eu tiro 1, eu estou devolvendo de novo para o efeito de análise de base de ser a estatística que está em base percentual. Né? Multiplico por 100 para ter a noção em percentual da conta.
né? Vamos dar uma olhada no exercício mais que fica mais claro, né? Mas basicamente seria, em um determinado momento do ano, a Selic está em 10%, muito parecido com o número que temos hoje, que é perto de 11%, né? Supondo-se IPCA acumulado nos últimos 12 meses de 6%, uma inflação perto de 6%, a pessoa quer saber quanto que ele está tendo de rendimento acima da inflação. Então ele faz 1 mais o juros nominal, que é 0,10, dividido por 1 mais 0,6, que é a inflação, desconto 1, multiplica por 100. Ou seja, essa pessoa está tendo um ganho real de 3,77% ao ano. Ou seja, está tendo 3,77% ao ano acima da inflação na sua aplicação que está sendo feita na taxa Selic. Tá? De novo, tem muita gente que faz as contas aproximadas e às vezes pode ser válido, mas no geral só vale para medidas muito próximas. Tá? Então não pode pegar e falar que 10 menos 6 dá 4 e 4 é o juro real da aplicação. Isso é uma aproximação grosseira. Né? Esse jeito que a gente fez agora, que é 1 mais I dividido por 1 mais P, é a aproximação correta quando você quer descontar uma taxa de juros da outra. Muita gente simploriamente faz 10 menos 6 e diz que o juro real foi 4. Isso é uma mera aproximação. O jeito que a gente está fazendo aqui no slide é o jeito correto de se fazer. E aqui numa questão, como é que eu resolveria então? Um investidor obteve um retorno de 15% em um ano. Pode-se afirmar que a taxa de juros equivalente ao mês de suas aplicações foram, o que ele está me pedindo? 15% ao ano vale quanto ao mês. Então, o que eu tenho que fazer? Levar do ano ao mês. Tá? Levar do ano ao mês, eu tenho que fazer 1 mais I, que é 1 mais 15%, elevado a quanto? Elevado a 1 sobre 12, porque eu quero um mês e o que eu tenho é 12. Então, eu quero elevar 1,15%, né? 1,15%, eu vou elevar a 1 sobre 12, e como eu quero achar os juros de novo, subtrai 1. É isso que vai dar conta dessa questão. Avaliação de projetos, mudando agora um pouco o enfoque, saindo um pouco de juros simples e juros compostos. Vamos olhar agora a decisão de um empresário, se ele toma a decisão de comprar um projeto, não fazer um projeto, como são as formas de eu avaliar a decisão de investimento de um projeto. Né? Então, basicamente, tem 4 principais métodos, né? O payback descontado, né? O NPV, ou também conhecido em português como um valor presente líquido, né? Ou no inglês Net Present Value, a TIR, né? Que é a taxa interna de retorno, ou conhecido pelos americanos como IRR, né? Que é o Internal Rate of Return. Né? Então, são os 4 principais métodos de finanças corporativas para tomada de decisão de um projeto. Né? Então, basicamente, como é que um empresário acaba tomando a decisão? Tem um projeto A, tem um projeto B, onde os dois me custaram 2.800. Quando custa, eu boto fluxo de caixa negativo, né? Menos 2.800, menos 2.800. O payback de A, né, quando eu começo a olhar, ele me dá 1.400 no primeiro ano, 1.000 no segundo ano, 800 no terceiro ano, 400 no quarto ano. Claramente, entre 2 e 3 anos, o projeto A já me voltou, né, quando eu faço a linha do capital de giro, né, que basicamente é 2.800 é o que eu gastei, entrou 1.400, eu estou devendo 1.400. Entrou 1.000, eu estou devendo 400. Entrou 800, passei a ter saldo positivo no ano 3 do projeto A. Então aqui eu vou tendo um acompanhamento de recuperei ou não meu dinheiro. Né? Faço isso pelo A, faço isso para o projeto B. Basicamente, quando você for olhar, o projeto A, né, me devolveu meu dinheiro algo entre o segundo para o terceiro ano. O projeto B devolveu meu dinheiro algo entre o terceiro e o quarto ano. Né? Eu não posso responder algo entre 2 e 3, algo em 3 e 4. Eu tenho que fazer exatamente a conta. E como é que eu vou fazer? Eu vou fazer que eu sei que é 2 anos o meu payback da operação, mas quanto que faltou, quanto que eu apurei dos 800 para chegar no meu cash flow. Né? Eu basicamente apurei 400 sobre 800. Né? É isso que eu apurei do capital do segundo para o terceiro ano. Né? Então, para eu zerar meu cash flow, eu precisei de 400 dos 800 que ele me gerou de fluxo de caixa no terceiro ano. Então, o payback de A vai ser o quê? 2 mais 400 sobre 800. Ou seja, em 2 anos e meio foi o payback de A. Tá? Se eu fosse olhar o payback de B, o que eu teria que fazer? É algo entre 3 e 4 anos. O que é esse algo entre 3 e 4 anos? Eu vou pegar lá entre o terceiro e o quarto ano e basicamente eu vou fazer que conta. Né? Eu fechei o ano 3 devendo 400.
Então, dos 1.600 de cash flow que eu vou ter do quarto ano, eu preciso usar só 400 desses 1.600 para zerar meu caixa, para zerar meu investimento inicial. Então, eu faço 3 anos mais 400 sobre 1.600. Então, meu payback foi de 3,25 anos. Qual que será o melhor projeto para a minha decisão? Basicamente, os dois projetos te dão, devolvo o que eu investi, eu vou recuperar de volta. Já é uma boa notícia, porque os dois não terminam em prejuízo. Agora, entre o A e o A devolve meu dinheiro mais rápido. Em 2,5 anos eu recupero meus 2.800 que eu investi. O projeto B vai requerer 3,25 anos para eu chegar lá. Né? Tá? Então, pontos importantes, payback simples, do jeito que a gente fez, ignora o valor do dinheiro no tempo. Tá? E o período de payback não considera o fluxo de caixa além do período de payback. Ok? Então, eu estou estudando até ter meu dinheiro de volta. Todo o dinheiro que eu ganhei daí para frente não está sendo avaliado no exercício de payback. Se eu quiser enriquecer um pouco minha análise, eu posso fazer o payback descontado, que basicamente vai ser o quê? Pegar cada fluxo de caixa do projeto e trazer para hoje, né? E trazer a valor presente. Então, eu pego o projeto A, se o custo de capital for 10% ao ano, pego cada fluxo de caixa e desconto a valor presente. Então, o meu 1.400 que eu recebi no ano 1, se eu usasse hoje, seria equivalente a ter 1.272 hoje. O meu 1.000 do ano 2 é equivalente a 826 hoje. O R$ 1.800 em 3 anos é equivalente a R$ 601 hoje. E R$ 1.400 em 4 anos é equivalente a R$ 273 hoje. Tá? Então, agora com esse fluxo de caixa descontado, eu vou fazendo o quê? Menos 2.800 mais 1.272 dá menos 1.528. 1.528 mais 826 dá menos 702. E assim eu vou fazendo a conta até descobrir que meu payback do projeto A é algo entre 3 e 4 anos, tá vendo? Que é onde o número sai de negativo para positivo. Tá? E basicamente, quanto exatamente vai ser? Vai ser 3 anos mais 101 sobre os 273. Isso vai ser meu payback descontado do projeto A. Posso fazer a mesma coisa com o projeto B também. Calculo lá, payback do A, 3 anos mais o 101 sobre 273. Voltando no slide 42, o payback de B passa a ser algo entre o terceiro e o quarto ano também, onde eu vou precisar de R$ 873 do fluxo que vai me vir no quarto ano. E quanto que é o fluxo do quarto ano? 1.093. Então, qual que é o payback de B? Vai ser algo entre 3 e 4 anos, mas para ser mais preciso, vai ser 3 anos mais 873 dos 1.093 que eu vou receber de fluxo do quarto ano. Então, dá 3,80 anos. Tá? E assim como o payback normal, todo o rendimento que eu tenho após o payback não está sendo usado para decidir se o projeto A ou o projeto B é o melhor. Tá? Então, basicamente, eu só estou usando como método de decisão de tomar ou não um projeto quando me devolve dinheiro mais rápido. Tá? Por isso que a gente não ouve tantas pessoas falarem de payback, porque payback é um método simplista. Né? Supõe que aqui, pela minha decisão simplória, o projeto A é melhor do que o B, porque meu dinheiro eu recebo primeiro. Aí você estudando, no quinto ano do projeto B, ele deu uma tremenda pancada de rendimento positivo. Eu estaria excluindo o projeto B só porque no projeto A eu recebi meu dinheiro primeiro? Será que foi a decisão correta? Então, o payback não é a decisão mais apurada possível, mas é uma forma de você ter uma noção de receber meu dinheiro mais rápido ou mais devagar nos projetos. E aí sim, o VPL, né, que é o valor presente líquido, é o método mais usual e mais forte, né, que basicamente é colocar, né, o meu investimento com sinal negativo lá, o meu menos RD, que é o meu investimento de capital, pode ser uma máquina que a empresa comprou, comprei menos 1.000 de uma máquina e avaliar quanto foi o fluxo que essa máquina gerou de melhoria para mim, né, quanto foi o rendimento que ela me gerou, RE1, RE2 até o REN, que a máquina tem agregado de valor para a minha empresa. Tá? Trago a valor presente tudo isso e comparo contra os 1.000 que eu gastei na máquina. Se os fluxos futuros forem positivos e trazido a valor presente, né, com esses fatores de fluxo de caixa que a gente fez, for maior que o meu investimento inicial, eu tenho um VPL positivo. Né? VPL positivo, show de bola, ganhei dinheiro. VPL negativo, não valeu a pena fazer a operação. Ou seja, trazer a valor presente os fluxos que a máquina fez não foi suficiente para bater o valor da máquina hoje. Tá? Ou seja, era melhor ter pegado o dinheiro em vez de comprar a máquina e ter aplicado numa aplicação financeira com taxa aí, né, do que ter tomado o risco. Então aqui basicamente o que você precisa? O gasto inicial, os fluxos futuros, né, e a taxa de
aplicação que você teria, né? O teu custo-oportunidade, que é o I. Né? Ou seja, se eu tivesse o dinheiro aplicado ao CDI, o meu I poderia ser o CDI aqui. Né? Então, eu poderia ver se era melhor ter deixado o dinheiro no CDI ou aplicar nessa máquina. Né? Se o VPL, por acaso, der zero, é pouco usual, mas se der zero, é algo indiferente. Comprar a máquina ou deixar o dinheiro aplicado, dá na mesma. Né? Basicamente, isso em forma de fluxo que a gente está fazendo. Né? O RB seria o meu gasto inicial, meu investimento inicial, por assim dizer, né? E o RE os fluxos que esse meu investimento inicial gerou. Poderia ter feito aquelas questões lá do projeto A e do projeto B com o VPL, não com o payback, como a gente fez. Né? Fazendo a conta aqui, lembra que a gente decidiu que o projeto A era melhor, porque devolvia meu dinheiro mais rápido. Né? Fazendo a conta correta, usando o VPL, você vai ver que o projeto B deu mais dinheiro trazido a valor presente. Né? O VPL de B foi 219 contra o VPLA de 173,43. Ou seja, o projeto B, que a gente tinha decidido pelo payback, que era pior do que o A, na verdade ele me deixaria mais rico. Ele traz mais o dinheiro a valor presente. Fazendo com a calculadora, como é que você poderia fazer? Lá em cima, na parte onde você tem um fluxo de caixa da HP12C, você digitaria lá menos 2.800, né? E apertaria o CF0. Apertaria 1.400 e digitaria o CFJ. Né? Quando você fizer isso, automaticamente o 1.400 já está um período à frente. Apertou 1.000, de novo está um período à frente. Apertou 800, de novo está um período à frente. Apertou 400, está lá no período mais à frente. Se por acaso no meio do caminho eu digitei o número errado, apaga a calculadora e começa de novo. Porque toda vez que você vai apertando o CFJ na calculadora, ele vai jogando um fluxo para frente. Então não dá para voltar atrás. Errou na digitação, começa de novo. Tá? E outra forma de tomar decisão de projeto seria via TIR, né? Taxa interna de retorno. Que basicamente qual que é a lógica da TIR? Né? Basicamente a TIR é a taxa de break-even, né? Seria a taxa de indiferença. O que significa essa TIR? É a taxa que faz NPV igual a zero. Então basicamente qual que é o retorno que esse projeto tem que me dar para que os fluxos futuros trazidos a valor presente iguale o CF0. Ou seja, quanto que é a taxa de desconto que eu tenho que usar no meu modelo para que os ganhos que a máquina me trouxe igualem ao valor dessa máquina hoje. Né? Então, basicamente, a TIR considera fluxos reinvestidos na mesma taxa. Isso às vezes é uma suposição não muito válida, quando a gente sabe que a taxa de retorno muda ao longo do tempo, então é difícil que ela seja a mesma, né, para qualquer período que o fluxo de caixa tenha ocorrido. Mas aqui a TIR tem uma simplificação que usa uma taxa única para qualquer período do tempo. Okay? Tá? Se a TIR que eu obter, o IRR, né, a taxa de retorno, que eu vou calcular lá em cima, na parte de cima da calculadora, né, que vai estar escrito um nomezinho IRR lá em cima, que é a TIR, se esse número for maior que o meu custo-oportunidade, eu escolho o projeto. Se esse custo for igual, né, essa TIR for igual ao meu custo-oportunidade, é indiferente entre fazer a máquina ou deixar o dinheiro aplicado na aplicação financeira. Se essa TIR for menor do que o TMA, ou seja, se essa TIR for menor do que a minha taxa de investimento, né, a taxa mínima de atratividade, o meu custo-oportunidade, eu não deveria investir nesse projeto. É melhor deixar o dinheiro aplicado na TMA, é melhor deixar o dinheiro aplicado no custo-oportunidade, que provavelmente é o CDI ou qualquer aplicação que a empresa tenha. Então, basicamente, maior VPL, eu gosto do projeto. Maior a TIR, melhor o projeto. Tá? Olhando na ótica de NPV igual a zero, qual o melhor projeto? A ou B? Né? O projeto A, na ótica de TIR, né, nessa ótica de TIR, ele é melhor do que o projeto B. Tá? Mas assim, quando no geral tá, a gente faz decisões onde NPV te diz uma coisa e a TIR te diz outra, a gente recomenda você seguir pelo NPV, ok? Então, basicamente, o NPV é o que manda quando você sente que o B ganhou por NPV, mas perdeu pela TIR, eu vou preferir o B, porque no final as pessoas não querem qual que teve mais retorno. As pessoas querem o projeto que deu mais dinheiro. E dinheiro é medido por VPL, não pela TIR. Tá? E aí tem alguns exercíciozinhos para exercitar esse tipo de questão. Né? Então, por exemplo, um projeto prevê um investimento de 250 mil. Acabou de falar quanto que eu vou ter que gastar. Né? Eu posso chamar de gasto, sinal negativo, ou posso chamar de investimento, né? Sinal negativo. Né?
e vou recolher 50 mil no primeiro ano, 60 mil no segundo, 90 mil no terceiro, 170 mil no quarto ano. Se a taxa mínima de atratividade da empresa é 10% ao ano, poderia ser muito bem o CDI, poderia ser o custo-oportunidade dessa empresa, 10% ao ano, pode me vir as perguntas, qual é o payback desse projeto? Né? Payback está querendo saber, quando eu tenho meu dinheiro de volta? Vamos fazer a continha lá de 50 mil, mais 60 mil, mais 90 mil e ver quando que vai passar 250. Né? Aqui, se a gente somar 110 com 90, vai ser algo entre o terceiro e o quarto ano. Claramente, para eu passar de 250 mil, eu vou precisar ter mais de 3 anos na operação. Eu posso pedir o payback descontado, que basicamente é pegar cada um daqueles fluxos, 50, 60, 90, e trazer a valor presente. O que é trazer a valor presente? Dividir por 1 mais I. Né? E qual que é o I? A taxa de atratividade de 10% do projeto. Então, eu pego cada fluxo de caixa e divido por 1 mais I, divido por 1 mais 10% e trago pelo número de períodos que o PMT está à frente de hoje. Então, 1 ano à frente eleva a 1. Né? 2 anos à frente, pego o fluxo de caixa e divido por 1 mais 10 ao quadrado. 3 anos à frente, pego o fluxo de caixa e divido por 1 mais I elevado, 1 mais 10 elevado a 3. Tá? Posso subir também o valor presente líquido. Basicamente, o que você vai fazer? Digitar um CF0 de menos 250 mil, digitar um CFJ de 50, de 60, de 90 e assim vai fazendo. Aperta o NPV da calculadora e vai te dar o VPL. Né? Antes coloca o I igual a 10, né? Coloca o I igual a 10 ali na calculadora. E posso pedir ativo também, né? Que basicamente é digitar o CF0, digitar o CFJ, CF1, CF2, CF3, né? E apertar o IRR da calculadora. De novo, aqui voltando. VPL é o que manda, tá? Na decisão. Por que o VPL no geral é o que manda? Porque no final é quem deu mais dinheiro trazido a valor presente para o empresário. Né? E outras razões para usar o VPL. A TIR, né? Quando você tem fluxos negativos, né? Ou fluxos alternados no teu fluxo de caixa, você pode ter projetos com que a conta da calculadora vai te voltar TIR, tem múltiplas soluções o processo. Então, quando eu tenho um fluxo, por exemplo, um CF1 é positivo, o CF2 é negativo, o CF3 é positivo, o CF4 é negativo. Quando eu tenho essas características de alternância entre os sinais dos fluxos, é como se tivesse uma equação de segundo grau. Então, quando você apertar para calcular o X da questão, que é o IRR, uma hora pode voltar o número 6, outra hora pode voltar o número 12%. Então, como existem essas contradições em relação a TIR, mais uma razão para, no geral, o VPL mandar no processo decisório. Entrando agora, né, então, na parte básica de estatística, né, a gente vai revisitar as principais informações de média, desvio padrão, né, as principais ferramentas aí que a gente tem de estatísticas do mercado financeiro, né, que a gente usa no dia a dia. Tá? A primeira delas, né, quando eu vou olhar aqui, eu vou olhar sempre, né, quando eu vou olhar estatística é olhar para o passado para tentar prever o futuro. Né? Estatística nada mais é do que isso. Então, tem várias formas de eu fazer isso. Tá? Eu posso fazer para um ativo, posso fazer com um portfólio, com uma carteira. Eu posso fazer usando dados passados, que eu chamo de dados simulados, históricos. Né? Ou posso fazer usando probabilidade, que é a chance disso acontecer no futuro tem 10%, tem 30% de chance. Isso é chamado de dados esperados, ou dados simulados. Okay? Então, eu posso calcular qualquer tipo de estatística, média, risco, variância, desvio padrão, né, covariância, correlação, usando dados passados ou usando projeções futuras. A média, né, quando eu vou tentar descobrir para que serve a tal da média, a média é uma medida de tendência central. Né? São medidas de tentar descobrir qual é o número mais comum da série, qual é o retorno mais usual daquele ativo, né? Qual é o número mais comum de eu encontrar. Então, algumas vezes eu vou usar a média para representar o número mais comum. Algumas vezes eu vou usar a moda. Né? A moda basicamente é o número que eu mais vi no passado. Né? A média é somar e dividir por N, é a média aritmética. A moda é só olhar o número que mais apareceu. Né? Ou usar a mediana, que é ranquear do menor ao maior uma série e pegar o cara do meio. Né? Então, isso são formas de você tentar descobrir o centro de uma distribuição. Né? Se eu tiver um número 8, 10, 10 e 12 e pedir a média para você, o que você vai ter que fazer? 8 mais 10, mais 10, mais 12, dividido por 4.
né? Se eu te pedir a moda, é mais simples, é só olhar o número que mais apareceu, que é o 10. Se eu te pedir a mediana, é só olhar o número que está exatamente no meio da série. Qual é o número que está no meio da série? É o cara que está entre o 10 e o 10. Só pode ser o 10, né? Ou com uma série como a na de baixo, 6, 10, 12, 12, que fica mais interessante para a gente ver. A média também fica em 10. A moda é o 12, porque o 12 aparece mais vezes. E a mediana vai ser quem? O cara que divide a série exatamente no meinho da série, né? Então, quem é que divide a série no meio? É o número que está entre o 10 e o 12. Que número é esse? Né? Como é que eu faço para descobrir esse número? Basicamente é interpolar. O processo de interpolação é 10 mais 12 dividido por 2. Né? Então, o número que está exatamente no meio entre 10 e 12 é o 11. Então, o 11 seria a mediana da minha série. É o número que faz com que 50% dos dados fiquem para o lado, 50% dos dados fiquem para o outro lado. Tá? Quando usar um, quando usar outro? Séries que apresentam ativos extremos, outliers, eventos fora do normal, né? Como o nome já diz, fora da situação comum, a média vai ser muito afetada pelo evento extremo. Né? Imagina que em vez de 12 ali, 6, 10, 12, 12, fosse 6, 10, 12, 30. Quando você fizesse a conta da média, você ia chegar numa média, sei lá, de 14, 15, 16, sei lá, um número nessa ordem de grandeza. Esse número de 14, 15 ou 16 que aparecesse aí, não é o mais usual. Se você prometesse isso para o teu cliente, você ia frustrar o teu cliente. Se eu fizesse a mediana, o 30, como está na ponta, ele não afetaria. Ele continuaria dando 11 o número. Tá? Então, o teu número seria muito mais pertinente. Então, guarda isso. Se você vê uma série que tem presença de eventos extremos, tem muito outlier, muito evento fora, longe, né? Eventos muito incomuns de acontecer, toma cuidado, usa mediana em vez de média. Tá? E aí, usar o exercício de retorno esperado versus o exercício de retorno histórico. Retorno histórico, basicamente é o que a gente faz, a gente taca a média aritmética, né, da série. Né? Pega os elementos, soma e divido por n. Quando eu vou falar de retorno esperado, para cada elemento eu tenho que botar o peso que eu estou dando de chance para ele. Então, R1 tem peso 1, R2 tem peso 2, RT tem peso T. Então, eu tenho que ir fazendo as médias ponderadas, né? R1 vezes W1, R2 vezes W2, né? Então, quando eu falo de retorno esperado, eu estou projetando a probabilidade de algo acontecer, eu não posso fazer média aritmética. A média aritmética eu estou dando peso igual para todo mundo no passado. A média ponderada eu estou dando peso diferente para cada um dos elementos. Eu estou dando chances diferentes para cada um dos retornos. Se eu fosse calcular desvio padrão, variância, né, a variância nada mais é do que o quadrado do desvio padrão. Né? Muito cuidado que às vezes tem muito aluno que erra a questão porque esqueceu de elevar ao quadrado. A questão pediu a variância, a pessoa responde desvio padrão. Ou muitas vezes a questão pede desvio padrão e o aluno vai lá e responde na letra A a variância. Tá? Então não vamos perder questão por esquecer de tirar a raiz ou de elevar ao quadrado. Pediu variância, eleva o desvio ao quadrado. Pediu a raiz, pediu o desvio padrão, tira a raiz da variância. Né? Ok? E basicamente variância, quando tem probabilidade, retorno esperado, eu vou ter que fazer cada elemento R1 menos o retorno esperado da série, né, ao quadrado, vezes a probabilidade de 1. O retorno de 2 menos o retorno esperado da série, ao quadrado, vezes P de 2. E assim sucessivamente. Quando é dado histórico, eu não boto P, a probabilidade é igual, e eu faço a média aritmética e divido por N, N menos 1, depende se é um processo de amostra ou um processo de população. Né? Processo de população, eu tenho todos os dados, divido por N. Processo de amostra, eu penalizo por não conhecer todos os graus de liberdade, não conhecer todos os elementos. Então, no processo amostral, eu divido por N menos 1. Né? Então, a amostra é uma parte da população, por isso que esse exercício aqui está mostrando como a amostra, que é dividir por N menos 1. Tá? Mas, basicamente, o que você tem que fazer aqui é na média aritmética, não estou botando peso para ninguém, a média, a variância foi calculada com média aritmética aqui, tá vendo que tem um R barra na fórmula, né? Aqui a gente pode olhar que tem um R barra na fórmula aqui da variância, tá? Que foi feita a média aritmética. Se fosse com dados esperados, projetando o futuro, não usa a média aritmética, ok? Usa retorno esperado. Como é que vem esse retorno esperado? R1P1 mais R2P2 mais R3P3 e assim sucessivamente. Tá? Um dos erros clássicos desse tipo de questão é a pessoa fazer tudo correto, botar o P1 aqui e aqui usar a média aritmética no lugar do valor esperado de R. Não vai botar a média aritmética aqui, porque se tem probabilidade, tudo é calculado por probabilidade. A média
e a variância, tá? Então, o P não é usado só para variância, também é usado para calcular o retorno médio, tá? Então, não vai tacar a soma de média aritmética aqui, porque vai errar a questão. E aí, usando uma questão aqui, poderia olhar, né, duas empresas, retorno da empresa em quatro cenários distintos, probabilidade para cada cenário. Posso pedir, calcule o retorno esperado da empresa. O que eu vou fazer? Probabilidade do cenário 1 vezes o retorno do cenário 1. Né? Probabilidade do cenário 2 vezes o retorno 2. Probabilidade do cenário 3 vezes o retorno 3. Probabilidade do cenário 4 vezes o retorno de 4. Acabei de descobrir o retorno esperado de A. Faço a mesma coisa para o B também. Média ponderável. E para calcular a variância? Antes de começar a questão da variância, eu teria que ter feito ali o bom e velho cálculo da retorno esperado. Está aqui, ó. A questão lá da Albany, lá, que a gente calculou o retorno esperado dela de 19%, já está como input aqui da questão, mas a gente teve que fazer a continha no slide anterior, né? Deu 0,19, 19%. E aí faço R1 menos retorno esperado ao quadrado vezes P de 1. R2 menos retorno esperado ao quadrado vezes a probabilidade 2. E assim eu vou fazendo sucessivamente até chegar na probabilidade do meu cenário 4. Se a questão pediu desvio padrão, faz tudo isso e tira a raiz no final do número. Se a questão pediu variância, termina de fazer tudo isso e usa esse número na questão. Desvio de 9,695% é equivalente a uma variância ao quadrado. Você teria que levar ao quadrado se a questão pedisse variância. Né? Eu posso fazer a mesma coisa para Buffalo. Né? E aí posso começar a chegar num conceito de cálculo média, cálculo desvio padrão. Será que eu consigo estimar a dependência de um ativo frente ao outro? Né? E basicamente o que eu posso fazer? Né? Se eu plotar o retorno de uma ação frente ao retorno do mercado, por exemplo, poderia plotar o retorno da Vale no 2012 frente ao Ibovespa. Né? Se o gráfico tivesse essa cara, como está aparecendo aqui os pontinhos, né? Então quer dizer, toda vez que o Ibovespa deu 0,80, a Vale também deu 0,80. O Ibovespa deu perto de 2, a Vale deu perto de 2. O Ibovespa caiu menos 2, a Vale quase caiu 1,8. Esse gráfico, do jeito que está mostrando, claramente eu poderia traçar uma reta, né? Eu poderia traçar uma reta unindo todos esses pontos aqui, né? Passar uma reta que passasse pelo meio desses pontos, que fosse a mais próxima desses pontos, e vocês vão ver que seria uma reta crescente, uma reta apontando para cima, né? Apontando para o lado positivo, o que mostra uma dependência positiva entre a ação e o mercado. Ou seja, quando o mercado sobe, a ação sobe. Quando o mercado cai, a ação cai. Né? Esse é um dos primórdios da boa e velha função que vocês devem ouvir, que chama covariância. Covariância, provavelmente vocês não devem ouvir, mas a palavra correlação deve ser muito comum na vida das pessoas de ouvir. Isso, tem muita correlação com aquilo. Quando eu falo que tem muita correlação, significa que quando um vai bem, o outro também tem a tendência bem. Né? Os movimentos são na mesma direção. Né? Correlação zero seria movimentos que não são explicados um em relação ao outro. Correlação negativa são movimentos que parecem ter direções opostas, se movem em direções contrárias. Né? Então, claramente, isso é importante quando eu vou estudar portfólio, porque se eu vou montar ativos que andam na mesma direção, é importante eu saber que eles andarem na mesma direção, quando cair também vão cair juntos. Tá? Quando subir, vão subir juntos, quando cair, vão cair juntos. Então é importante na construção de portfólio para não cometer um erro, né, de fazer vamos dizer, pouca diversificação da tua carteira. Porque se eu comprar duas ações do mesmo setor, quando as duas se derem mal, o meu portfólio vai cair bastante. Né? Então, correlação positiva significa isso. Parecem que o mesmo efeito econômico mexe as duas. Correlação negativa parece que são fenômenos contrários que movem esses dois papéis. E correlação zero parece que não são os mesmos efeitos que fazem mover esses ativos. Tá? A covariância é pouco usual, mas é a fórmula que é usada para calcular a correlação. Né? Então a covariância não é muito usual porque ela só te dá o sinal, se é positivo ou negativo, mas ele não te dá uma noção de força. Né? A correlação é uma medida padronizada, uma medida relativa.
Então, a correlação sempre fica entre -1 e +1. Então, se a correlação está perto de -1, é uma correlação fortemente negativa. Se a correlação é perto de +1, é fortemente positiva. A covariância não te dá esse sentimento. Ele te dá um número do tipo 0,048, que você sabe que é positivo, mas não dá para saber se é alto ou se é baixo. E aqui, graficamente, como é que se representaria uma correlação positiva, uma correlação negativa e uma correlação de zero, né? Então, claramente positivo, reta ascendente. Correlação negativa, perfeitamente negativa, reta descendente. Baixa correlação, correlação zero, algo que não parece ter uma visão de reta, algo que parece não ser linear. E aí, olhando a fórmula da covariância, basicamente o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que cruzar e avaliar como cada série se comportou uma frente à outra no mesmo momento do tempo. Então, eu pego a ação 1, como ela se comportou frente à sua média. Ação 2, como se comportou frente à sua média, no mesmo momento do tempo. Se esse número deu positivo, eu subi frente a ação 1 subiu frente à sua média e a ação 2 subiu frente à sua média, vai dar positivo vezes positivo, aumenta a covariância. Se esse cara subiu frente à sua média e esse aqui caiu frente à sua média, vai dar positivo vezes negativo, vai dar negativo, vai tirar covariância. Tá? E se os dois derem negativo? Caiu frente à média, caiu frente à média. Vai dar negativo vezes negativo, dá positivo. Né? Aumenta a covariância. Então, a fórmula não parece estranha, mas nada, não é muito difícil de entender. Né? Basicamente, eu estou cruzando as séries e vendo se tem algum tipo de dependência entre eles. Fazendo isso para ação 1 ação 2, aplicando a fórmula, você vai descobrir que você tem uma covariância de 0,077 entre essas duas séries. O que isso significa? Absolutamente nada. Né? Basicamente, eu só sei que a ação 1 e a ação 2 têm uma dependência positiva entre elas. Mas, como eu falei, covariância não é uma medida absoluta. Não dá para ter uma noção se é muito alta ou baixa a dependência desses dois ativos. Só dá para dizer que existe dependência entre os dois, e é positiva. Se eu pegasse uma mesma covariância de 0,050 e usasse os desvios, né? Olha a fórmula da correlação, como é que ela é feita. Covariância dividida pelo desvio de A, dividida pelo desvio de B. Né? Então, quando eu pego uma covariância de 0,051, que não me diz nada, que só me diz que é positivo, e divido pelo desvio dos dois ativos e descubro que o número dá 0,66, 0,66, se eu fizesse multiplicado por 100, significa 66,2% de correlação. É alta a correlação entre os dois ativos, é alta a dependência entre esses dois caras. Importantíssimo saber isso. Né? Então, a correlação é muito mais comum das pessoas falarem, porque dá uma noção de força entre os ativos. A covariância de 0,051 não me diz muita coisa, só me diz que é positiva a dependência. Outliers, cuidados quando você faz exercícios de correlação, né, para estudo de portfólio. Eventos extremos, como a gente falou, o que faz o evento extremo? Ele desloca a média. Ao deslocar a média, né, atrapalhar o cálculo da média aritmética, ele atrapalha o cálculo da correlação, da variância, do desvio padrão. Atrapalha o cálculo de tudo. Então, séries com outliers podem ter falsas conclusões de correlação. Tá? Outro problema de correlação é a chamada correlação falsa. Né, que existe uma relação linear entre duas coisas, mas sem dependência financeira, sem explicação lógica. Existem correlações que são casuais. Né? Você pode achar que uma coisa depende da outra, mas é casualidade. Né? E problema outra limitação do problema de correlação é quando existe relação não linear. O que significa relação não linear? Não reage como reta. Né? Então, se eu tiver o Y, né, um ativo Y, que reage de forma de parábola em relação ao ativo X, ou que não reage de forma de uma reta, a dependência não é traduzida como uma relação linear com a outra ação X, eu não posso fazer correlação. A correlação não vai capturar essa dependência. E aí, para calcular o retorno de uma carteira, o que você precisa? Você precisa basicamente do retorno de cada ativo, o retorno esperado de cada ação, de cada ativo, cada fundo, cada ação que você tem no seu portfólio,
e ponderar pelo dinheiro que você alocou em cada um, né? Botei 50% em A, 50% em B, média ponderada 50 vezes A, 50 vezes B. Coloquei 60% em A, vai ser 0,60 vezes A, 0,40 vezes B. Lembrando que WA mais WB sempre vai ter que dar a soma do portfólio, né? Sempre vai ter que dar 100%, né? Que representa o portfólio inteiro. Infelizmente, a fórmula do retorno de um portfólio não é tão bem mais simples que a fórmula de variância de um portfólio, né? Como a gente comentou, para definir o risco de uma carteira, eu tenho que introduzir aqui, ó, ao término da covariância aparecendo, né? Que eu poderia substituir a covariância por correlação, como a gente aprendeu, né? Se eu pegar no lugar da covariância e colocar correlação vezes sigma A, sigma B, eu vou ter a fórmula da variância do portfólio dependente de correlação. Correlação negativa, como a gente falou, diversifica a carteira. Correlação negativa entre A e B vai diminuir o risco do portfólio. Correlação zero entre A e B vai diminuir o risco do portfólio. Correlação positiva entre A e B não vai diminuir tanto o risco do portfólio, porque esse número vai estar positivo aqui. Tá? Então a fórmula de variância de carteira não é tão simples como a fórmula de retorno de carteira. Tá? Tem que memorizar essa fórmulazinha, é uma fórmula muito comum de cair. Você poderia calcular um portfólio com 30% naquela empresa A e 70% na empresa B. Você poderia fazer as continhas tudo para a carteira, né? Calcular a covariância, né, entre os dois ativos, primeiro passo do trabalho. Difícil cair isso na prova, tá? Pedir que calcule covariância, mas supõe que caísse, né? Calcule o retorno do portfólio e o risco do portfólio. Para calcular o risco do portfólio, a variância do portfólio, eu vou ter que primeiro calcular a covariância, né? Eu teria que fazer lá 0,20, que é a chance do retorno 1, a chance do cenário 1, vezes o retorno de Albany, menos o retorno esperado de Albany, vezes o retorno da empresa Buffalo no cenário 1, menos o retorno esperado da Buffalo. Probabilidade do cenário 2, vezes o retorno da empresa Albany no cenário 2, menos o retorno esperado da Albany, vezes o retorno esperado da empresa Buffalo no cenário 2, menos o retorno esperado de Buffalo, mais probabilidade do cenário 3, vezes o retorno esperado da Albany no cenário 3, vezes o retorno esperado de Albany, vezes o retorno esperado da Buffalo em 3, menos o retorno esperado da Buffalo. E assim eu vou fazendo por quantos cenários tiver e por quantas vezes eu tiver que quebrar a probabilidade. Fez tudo isso, calculou a covariância. Repara que aqui a covariância está sendo usado probabilidade, por isso que a gente não dividiu por N. Quando eu divido por N é que eu estou usando dados históricos. Se eu usei probabilidade, eu não tenho que dividir por N. Eu já estou usando a média ponderada. E aí, calcular o retorno esperado da carteira molezinha, eu vou pegar 30% vezes o retorno esperado da Albany, mais 70% vezes o retorno esperado da Buffalo. Vai dar lá 21,10%. Para calcular a variância, eu primeiro precisei passar pelo slide 77 e calcular a covariância. Tá? A fórmula é mais complicada, mas basicamente a etapa que eu tive que fazer foi só calcular a covariância primeiro. Vou lá, substituo os termos na fórmula e descubro que o desvio da carteira é com 30% em Albany vai ser, e 70% em Buffalo, vai ser 7,1%. Tá? Ponto importante, né? Repara, né? A Albany, né, e a Buffalo, se você olhar o desvio delas, né, nos primeiros slides, daria uma média simples de 11,76, alocar 30% em uma e 70% na outra, né, se eu tivesse feito a média ponderada simples. Por que eu cheguei no número de 7,1%? Pelo aquele efeito da covariância dos dois, né, por efeito da diversificação entre Albany e Buffalo. Né? Se eu tivesse feito uma média ponderada simples, eu estaria trabalhando os dois com uma correlação muito parecida. Como aqui eles têm uma covariância menor, positiva, mas menor, né? Na verdade, a covariância deu negativa, né? Entre A e B. Deu menos 0,123. Ou seja, covariância negativa significa correlação negativa, significa que teu A e B na carteira tira bastante risco do teu portfólio. Então, o risco ficou bem menor do que eu imaginaria sem fazer as contas, tá? O risco ficou perto de 7, não 11, como seria a conta grosseira, supondo sem trabalhar a correlação dos ativos. Ou seja, ativos com correlação negativa, ou correlação baixa, ou correlação perto de zero, botar os dois na carteira tira risco, como a gente esperava. Tá. Entrando agora no conceito mais de probabilidade já, né, que é o conceito da distribuição normal. Tá? A gente pega a média e desvio padrão, né, e usa isso como input para tentar descobrir a probabilidade de um evento.
A distribuição normal, para eu calcular ela, eu basicamente preciso só da média do desvio padrão do ativo para chegar na conta de probabilidade dos eventos, né? Então, quando eu falo que um ativo tem uma distribuição de probabilidade normal, o que eu posso afirmar automaticamente? Que se eu deslocar da média um desvio para um lado, um desvio para o outro, né, um desvio abaixo da média, um desvio para cima da média, eu tenho 68% de chance do elemento estar ali dentro. Tá? Se eu jogar dois desvios para cima da média e dois desvios para baixo da média, eu tenho 95% de chance do elemento estar ali dentro. Né? E se eu jogar três desvios para cima da média e três desvios para baixo da média, eu tenho 99,74% de chance do elemento estar ali dentro da série. Tá? Então, olha que interessante. Quando eu trabalho com a distribuição normal, eu tenho alta, conforme os desvios que eu desloco em relação ao centro, eu tenho alta convicção de onde vai estar o elemento, da série. Bacana saber isso, porque se eu quiser ter alta certeza de que o retorno de um ativo está dentro de uma região, é só jogar dois desvios para cima, dois desvios para baixo da média. Né? Então, se eu fizer isso, eu vou ter 95% de certeza se o número cairia dentro daquela região. Tá? Esse é o grande interesse de se usar distribuição normal.